Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamile Naider e para quem acompanha o canal já faz um tempo, sabe que eu tenho postado bastante shorts e poucos vídeos longos, né? Então eu venho trazendo conteúdo aqui, o primeiro conteúdo do canal de 2023, essas imagens bem fofinhas aqui desses passarinhos, né? Então é um desenho bem complexo, pessoal, que para realismo, né, para quem tá iniciando não é um trabalho que eu recomendo você fazer de cara, mas se você quiser pode ficar à vontade, tá? Eu não vou tá deixando essa imagem disponível porque foi uma imagem que eu escolhi, que é pro meu portfólio que eu tô fazendo, tá? E eu só vou apresentar aqui as técnicas que eu vou utilizar aqui e mostrar para vocês, se caso vocês queiram fazer imagem de passarinho, quer conhecer a técnica do realismo nessa área, desse estilo de pelagem aqui, tá? Então aqui você vai poder conhecer um pouquinho e apreciar aí essa arte sendo feita aqui, tá bom, pessoal? Essas imagens aqui, pessoal, foram escolhidas através lá de uma enquete do meu Instagram. Essa imagem foi a vencedora, só que o pessoal também gostou muito dessa imagem aqui. Então, eu também curti muito, né? E me deu uma inspiração de querer fazer as duas. Então, eu vou estar trazendo aqui a técnica desses dois passarinhos aqui, né? Porque vocês podem perceber que os detalhes são bem diferentes, tá? Eu vou estar usando aqui os materiais comuns de sempre, né? Esfuminho, uma lapiseira 05, uma lapiseira 03, que é bem fininho, porque se você perceber, a pelagem do passarinho é bem fininho, bem curtinho, bem delicado. Então a gente vai trabalhar, né? Ou eu, pelo menos aqui, vou estar trabalhando com a ponta do lápis, da lapiseira bem fininha aí, para ter o melhor resultado, tá? Pincel normal aqui, de 2 tamanhos, e caneta borracha Mono 02.3, tá? Essa também é a borracha bem fininha, que eu vou estar utilizando aqui para estar aplicando esses detalhes. Aqui temos um lápis também 2B, né? E se caso eu colocar aqui mais algum material, vou estar mostrando para vocês. Pessoal, se vocês perceberem aqui na imagem, ó, eu já até sombreei esse fundo aqui, eu joguei um pozinho de grafite e sombreei. Por quê? Porque se você observar essa imagem do passarinho aqui, essa primeira imagem, você vai perceber que tem bastante detalhes em branco. Então, para mim conseguir aplicar essas imagens mais, aplicar essa técnica aqui da pelagem mais clara, eu preciso de um fundo um pouquinho mais escuro para mim poder destacar essa área aqui da cabeça do passarinho. É lógico que tem um sombreamento bem suave aqui que a gente vai aplicar, porque nem tudo é branco no realismo, né? E só que a gente aplicando um fundo um pouquinho mais escuro, a gente consegue aplicar um efeito melhor aqui no desenho, tá? Pessoal, se vocês observarem aqui a imagem do passarinho, né? Eu sempre ensino pro pessoal ter uma análise, uma observação aí profunda na imagem que vocês escolher para desenhar. Se você perceber, tem detalhezinhos muito minuciosos, bem delicados e bem assim, bem visíveis, né? Então, eu vou tentar produzir todos esses detalhezinhos aqui minuciosos. Aqui na câmera tá bem grande, mas aqui no papel é pequenininho, tá? São detalhezinhos mesmos. Então, pessoal, o que acontece? É legal que você observe sempre a imagem, você tem uma ideia de qual material que você vai utilizar, da força que você vai utilizar aqui, né? Da pressão que você vai utilizar do lápis, da lapiseira. Enfim, é legal você ter toda essa noção aí, até para te trazer uma tranquilidade também na hora de produzir esses detalhes com mais calma, né? Porque você já sabe o que você tá fazendo. Então, eu vou começar com a minha lapiseira 07, porque ela é bem escura. E eu vou começar escurecendo aqui o bico do passarinho. Vou deixar bem a imagem bem assim para vocês verem, ó. E eu vou começando a escurecer. Lembrando que esse papel que eu estou utilizando é o papel da Honeymoon Nostalgia. É um papel um pouquinho poroso, mas bem gostoso de trabalhar.
Então, tô começando a preencher as áreas escuras aqui, pessoal. E agora eu vou começar a puxar esse sombreamento aqui. Essa parte que interliga aqui o olho dele, né? Eu gosto de fazer algumas partes do desenho assim de maneira circular, mas não é uma regra, pessoal, tá? Às vezes você acha uma maneira mais confortável de aplicar um sombreamento fazendo assim ou fazendo riscadinho, tá? Então não é uma regra que tem que desenhar assim, desse jeito. Aqui eu já vou começar a puxar uma pelagem mais escura. Ele tem todo um contorno nessa região aqui, ó. Essa parte aqui do rostinho dele. Agora aqui, pessoal, eu vou utilizar a lapiseira 05. Começar a escurecer o olho dele. E eu vou preservando essa área branca aqui, que é a pálpebra dele, né? Então eu vou preservando ali, não quero escurecer. Até o momento o desenho ele parece bem rústico, né? Mas à medida que a gente vai dando forma e vai trabalhando os detalhes e o sombreamento, ele vai ficando com um aspecto mais realista. E aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? Todo início de desenho é estranho. Fica esquisito, parece que não vai dar certo. Mas isso faz parte da construção do trabalho, tá? De qualquer trabalho que a gente vai fazer. Então, pessoal, eu tô começando aqui pelas áreas escuras, exatamente porque depois que a gente iniciar as partes mais claras, vai ficar muito mais fácil da gente entender, mapear o desenho. Aqui, pessoal, eu vou brincar bastante nesse desenho, tá? Eu não vou fazer 100% igual a pelagem, né? A gente vai fazer de uma maneira um pouquinho... Eu vou fazer de uma maneira um pouquinho mais livre. A pelagem, pessoal, é esses pelinhos mais curtos que a gente vai puxando, ó.
puxando de uma maneira aí que fique bem delicadinho. Agora, pessoal, vou começar aqui já a esfumaçar um pouquinho. Eu vou puxando esse sombreamento. Eu aproveito também esse sombreamento aqui na ponta do esfuminho para puxar outros detalhes. E à medida que a gente vai esfumaçando, também é legal que a gente venha retocando algumas áreas mais escuras, né? Se você quer fazer um preto absoluto. Pessoal, ó, com a ponta da lapiseira, ó, tá vendo que a ponta tá um pouquinho chanfrada? Eu tava desenhando assim, né? Então, ela vai desgastando. Então, pra mim ter mais precisão em fechar esses poros do papel, ó, eu pego a ponta mais chanfradinha ali, a pontinha, e vou utilizando também, tá? Agora eu vou vir com a borracha mano zero, pessoal. Só pra destacar alguns detalhezinhos. Pontinha bem chanfrada, ó. E agora eu vou vir com o pincel. Dar mais uma escurecidinha. Eu vou fazer uns detalhezinhos aqui também.
fazer uns detalhezinhos. E aqui em volta desse sombreamento, pessoal, em volta desse contorno, eu vou fazendo um sombreamento. Eu vou puxar com esse fuminho aqui pra gente aplicar alguns outros detalhes da pelagem dele. Agora eu vou simular algumas entradas aqui no olho dele, que seria uma pelagem, né, que ele tem em volta do olho. São só detalhezinhos que a gente vai acrescentando que no final faz diferença, tá, pessoal? Aqui essa parte ela não é tão brilhosa, né? E eu vou mesclando aqui com uma lapiseira 05, né? Com grafite 4B, que é um grafite bem mais escuro. Que o grafite 03 ali da outra lapiseira, se eu não me engano, é o HB ou B. Então, ele é bem clarinho. Então, pra mim destacar mais as partes mais escuras, eu vou utilizando grafite 4B. Essa areazinha aqui que a gente vai começar a fazer agora, ó, vocês podem perceber que tem muitos detalhezinhos bem minuciosos de branco, né? Então, para mim causar isso com mais precisão, para mim causar essa sensação de pelo aqui, essa finura desse brilho aqui do pelo, né? A grossura do pelo, eu vou estar utilizando a ponta, tá? A ponta da própria lapiseira, porque ela é bem fininha, ó. A ponta da lapiseira, ela é bem fininha. Então, se eu trabalhar com calma, com cuidado, tá? Eu consigo fazer um efeito legal aqui, ó, tá? E depois eu só vou passar a lapiseira por cima. Ó, só deixa eu dar uma aumentada aqui pra vocês verem como é que eu vou trabalhando cuidadosamente, ó. Eu não estou apertando com força, tá? Eu aumentei bastante para vocês verem esses detalhes, ó. Como eu vou trabalhando cuidadosamente aqui nessas áreas mais espaçadas. Eu vou trabalhando de uma forma que fique bem semelhante ali ao movimento desse pelo que ele tá fazendo ali em volta do olho dele. Ó, pessoal, agora prestem atenção. Agora eu vou passar aqui, ó, a minha lapiseira por cima.
também simulando aqui os pelos, ó. Olha que efeito interessante que a gente tá fazendo aqui. Tá vendo como ficou bem delicado esses risquinhos? Olha, pessoal. Olha como ficou bem delicado. Ele fica bem mais fino que a própria borracha, tá? Depois, se você quiser vindo destacando alguns detalhes, né? Isso daqui para efeito de barba, algum efeito do tipo assim, é muito bom. Pessoal, continuando aqui esse desenho, olha, o que eu fiz aqui, galera? Eu apliquei um efeito, né? Eu apliquei uma camada de cinza aqui, mas antes de aplicar essa camada de cinza aqui, nessa parte aqui ao redor do olho, eu trabalhei com a ponta da lapiseira, tá? Eu trabalhei com a ponta da lapiseira sem o grafite, tá? E fui puxando, meio que rasurando um pouquinho assim de leve o papel para formar esses detalhezinhos, né? Esses sulcos aqui bem fininhos aqui para dar a sensação de um pelo mais fino, tá? Isso eu poderia fazer também com a caneta Bic, né? Com a ponta da caneta Bic, só que a caneta Bic ainda é uma ponta muito grossa, entendeu? Então, nos casos aí que a gente não tem muito o que se fazer, a gente usa o que a gente tem. Então, pessoal, eu fiz isso, depois joguei aqui uma pelagem suavezinha de cinza, né? E agora eu tô vindo aqui aplicando com a minha lapiseira 05, grafite 4B, fazendo alguns sombreamentos aqui, algumas marcas de pelos com mais profundidade. Sempre acompanhando aqui, ó, o movimento do pelo, né? Quando você vai fazer algum trabalho de animal, pelagem, né? Qualquer estilo de pelagem de animal, aí você tem que prestar atenção no movimento, na direção do pelo, né? O que tá rolando, o que tá acontecendo ali, né? Onde tem mais sombra, onde tem mais brilho, tá, pessoal? E dessa forma aqui, ó, eu vou puxando essas pelagens não muito curtas e nem muito longas. Aqui embaixo, ó, bem onde tem essa marquinha aqui em volta, esse contorno que ele tem aqui em volta do olho, é bem escuro, tá? E tem uma pelagem bem escura. Então, eu vou fazendo nesse movimento assim, pessoal,
Pra dar essa sensação de que tem um pelo escuro por baixo. E depois eu só venho trabalhando aqui com a caneta borracha por cima, pra disfarçar ali um pouquinho. Ó, pessoal, eu vou dar uma suavidade aqui, ó. Tirar um pouco esse rústico aqui da lapiseira. Passando o pincel. Você percebe, ó, que os sulcos que eu fiz aqui com a lapiseira, com a ponta da lapiseira, ó, ainda continua aqui, tá? É esse efeito que eu queria tá causando aqui pra ficar bem semelhante a isso aqui. Só que a gente vai continuar trabalhando, tá, pessoal? Porque é só o começo. Eu venho aqui com a caneta borracha, ó, só pra dar um tchan aqui, nessas áreas mais claras. E jogar esse pelo mais claro por cima do pelo mais escuro. Essa parte aqui eu também devia ter feito com a ponta da lapiseira, mas acabei esquecendo. Então vai ficar assim meio na base da borracha mesmo. Pessoal, olha de longe como é que tá ficando esse trabalho. Agora, pessoal, eu vou começar a trabalhar aqui na parte da cabecinha dele, tá? A cabecinha dele, ó, não tem muito detalhe, é mais um sombreamento suave mesmo. Eu já vou até dar uma sujadinha aqui com o próprio pincel, tem um pouco de grafite, ó. E vou aplicar esse efeito aqui com a borracha. Com a ponta chanfrada, eu venho aqui puxando esses pelinhos, ó. Tirando todo esse contorno aqui da cabecinha dele e substituindo aqui pelos pelos, pela borracha, né? Substituindo aqui tudo através da borracha, como se estivesse desenhando com o próprio lápis, só que aplicando esses efeitos com a própria borracha, tá?
vou aplicar aqui com o lápis 2B um pouquinho mais de profundidade nesses pelos. Porque aqui na imagem de impressão, ó, tá bem pluma mesmo, né? Só tem alguns detalhezinhos aqui. Mas aqui no desenho eu quero dar uma incrementada, melhorando um pouquinho aqui a nitidez aqui dessa pelagem. Lembrando que, né, pra gente chegar num nível legal de realismo, é tudo uma construção, tá? Então você tem que ter bastante calma, paciência, planejamento, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer aqui. Aqui embaixo tem uma pelagem um pouco mais escura, então eu venho aqui aplicando, ó, com suavidade. E depois só venho jogando aqui os pelinhos brancos mais claros por cima, para causar esse efeito. E é isso aí, pessoal. A cabeça aqui tá quase pronta. E vamos dar continuidade a esse lindo trabalho aqui que estamos fazendo.